pandemia provocada pelo novo coronavírus tem impactado fortemente a educação. Hoje, no Brasil, são mais de 40 milhões de crianças, adolescentes e jovens em casa, assim como são mais de 2 milhões de professores e profissionais da educação em situação de distanciamento social. Isso tem nos levado a pensar sistematicamente sobre as dificuldades de acompanhamento das atividades escolares no ambiente doméstico, assim como as dificuldades também enfrentadas pelos professores e a escola para oferecerem uma educação de qualidade, aquela educação de qualidade que todos nós e nossas crianças, jovens e adolescentes merecem. Mas também essa situação nos leva a pensar as próprias funções da escola. São funções de guarda, são funções de cuidado, funções de formação intelectual e política que são imprescindíveis para o funcionamento do mundo social. A escola, sobretudo a partir do final do século XVIII, início do século XIX, tem cumprido uma função cada vez maior de formação das novas gerações para a sua inserção nas sociedades complexas que nós organizamos nesse período. E são essas funções da escola que hoje estão em xeque também. São essas funções que hoje estão sendo discutidas sistematicamente pelas famílias, pelos professores, pelos gestores. E esse vídeo se propõe então a trazer algumas dessas discussões, reunindo especialistas sobre diversas faces, diversas dimensões do mundo da escola. Uma dessas especialistas é a professora Carlota Boto, para quem eu gostaria de perguntar como ela percebe essa função de formação intelectual e política da escola para a inserção das novas gerações nas nossas sociedades complexas em que nós vivemos hoje. É importante a gente falar o que representa a escola na vida social. A escola é, antes de mais nada, o domínio da cultura letrada. É ela que nos leva a ter contato com os bens culturais que a sociedade disponibiliza para nós. Nesse sentido, a escola forma o sujeito para desenvolver as suas potencialidades cognitivas, intelectuais, para prepará-lo para o trabalho e para a cidadania. Nesse sentido, a gente pode dizer que a escola é uma instância intermediária entre as relações primárias que vêm da base familiar e o mundo público, o mundo da cidadania, o mundo social e coletivo. Então, é como se a escola tirasse o sujeito, em certa medida, das relações familiares para prepará-lo para poder ingressar na vida social de maneira mais ampla. É por isso que eu costumo dizer que existe uma civilização escolar, uma civilização que forma o indivíduo tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista político. Existe, portanto, uma função pública na escola de preparação para a cidadania. E é essa cultura política, é esse caldo político que é a grande responsabilidade dos professores. Não há educação sem a dimensão da política. É importante perceber que se nós formamos saberes, se nós formamos valores e se nós formamos atitudes nas escolas, existem valores que são mais generosos e existem valores que são perversos. Essa é uma face da política. É por isso que nós precisamos, ao pensar a escola brasileira, refletir sobre que Brasil é esse que nós queremos deixar como legado para aqueles que vierem depois de nós. Lembrando que há problemas no Brasil que são pré-modernos, há problemas que são modernos e há problemas que são pós-modernos. Nós temos vivido agora esse surto, essa pandemia de coronavírus, que nos traz a dimensão de um problema pré-moderno, né, quase medieval. Ao mesmo tempo, nós vivemos a dinâmica da modernidade, a questão da pobreza, a questão da desigualdade, a necessidade de superar essas distâncias sociais. E nós precisamos também enfrentar as questões da tecnologia, da informática, da internet, que vem dessa dimensão que eu chamaria de pós-moderna. Tudo isso constitui o campo dos desafios que a escola enfrenta nesse momento. E eu vou, então,
Agradecendo essa oportunidade para o professor Luciano, eu vou convidar o professor Carlos Roberto Jamil Cury, que é um dos principais estudiosos do campo da educação no Brasil, para pensar como será a questão da escola após a pandemia. Quais os impactos desse tempo de coronavírus sobre as práticas escolares? Como você avalia a ideia de educação domiciliar hoje, nessa quarentena e depois dela? Professora Carlota, agradeço a sua pergunta e, sobretudo, a sua pertinente exposição. No que se refere à educação doméstica, nós devemos trabalhar com 3 dimensões. A primeira é aquela que é consensual, ou seja, aquela pela qual a família ou o tutor, a tutora ou a família em qualquer uma das suas dimensões e variações, ela se ocupa da socialização primária, pela qual toda pessoa acaba por receber para si valores básicos de referência. A segunda dimensão é aquela relativa àquilo que a LDB, no seu artigo 32, parágrafo 4º, diz que a educação obrigatória em situações emergenciais pode ser através das tecnologias digitais da informação e da comunicação. Ora, se de um lado famílias há que podem fazer uso desse recurso, muitas e muitas famílias, outras, porém, não têm acesso a essas tecnologias. Isto revela 2 desigualdades. Primeiro, uma desigualdade mais ampla de estratificação social, e a outra é da desigualdade de acesso às tecnologias digitais da informação e da comunicação. De qualquer forma, essa segunda vertente, ela traz à tona a valorização do professor. Como? Porque muitos pais, tutores, ao se depararem com conteúdos necessários para orientar seus filhos e filhas, não têm o domínio justamente porque não são profissionais da área. E, de outro lado, tem a questão da desigualdade. Finalmente, existe a terceira vertente, que é a educação doméstica, como uma espécie de substituta da escola. Nesse caso, volta de novo a valorização do professor, aquele que é profissional, que tem domínio de conteúdos, e nem todos os pais sabem disso. Além do mais, está em discussão no Congresso se essa forma ela pode ser viável, pertinente ou legal. Finalmente, o mais importante é que essa educação doméstica ela restringe, limita, né, a convivência social pela qual nós postulamos à escola o valor de maior igualdade, redução da desigualdade e a valorização das diferenças. Quem faz este tipo de educação doméstica tem uma grave restrição em relação a estas formas de socialização. Pergunto agora à professora Cristina a respeito da educação infantil. Como dimensionar a educação infantil, já que esta é a base da educação básica, como dimensioná-la e, ao mesmo tempo, caracterizá-la nesses tempos em que boa parte de todas as nossas famílias estão convidadas a permanecer em isolamento e distanciamento sociais. É importante considerar, inicialmente, que o coronavírus e o isolamento vai ter um impacto diferenciado de acordo com a classe social e a raça da criança. Considerando que a infância é o grupo geracional que mais sofre os impactos da pobreza, evidentemente, as condições de confinamento em espaços restritos, sem acesso aos bens culturais oferecidos pela escola, pela educação infantil, vão ter mais impacto nesse segmento. Um segundo aspecto que eu gostaria de salientar é a relação escola e família. Essa questão da pandemia, ela
constitui também um momento para refletirmos sobre como pensamos a educação das nossas crianças, no sentido de questionarmos o excessivo controle e exigência de produção que é imposta hoje às nossas crianças. Elas estão cada dia mais sendo expostas a uma demanda por produção, por aprendizagem, que se mostra cada dia mais antecipada. Então, esse momento não é o momento da família substituir a escola, especialmente nos processos de aprendizagem mais sistemática da leitura escrita e letramento. Ao contrário, é o momento de refletirmos sobre o impacto dessa excessiva cobrança feita à criança no seu desenvolvimento. Introduzirmos outras práticas, quer seja, por exemplo, na questão da aprendizagem da língua escrita, o contato com a literatura, com a linguagem oral, com as parlendas, com as brincadeiras. Então, é importante que esse seja um momento não de reprodução das atividades escolares, mas de constituição de um outro repertório que tem sentido no interior da família. Um terceiro aspecto a destacar é a importância da construção de outras práticas. Por exemplo, as práticas de cuidado. As crianças de classe média brasileira, elas pouco participam das atividades de cuidado. E nós tendemos a pensar a criança como seres a serem cuidados, e não como sujeitos que podem e devem participar de práticas coletivas de cuidado mútuo. Acredito que essa pode ser uma aprendizagem fundamental para a criança nesse momento. Finalizando, eu gostaria de endereçar uma questão à professora Analise da Silva, especialista na educação de jovens e adultos. Professora Analise, sabemos que a educação de jovens e adultos constitui o segmento menos valorizado na escola, na educação brasileira. Quais são as demandas desses sujeitos no contexto de pandemia? E qual deveria ser a resposta do Estado a essas demandas, considerando a especificidade desse grupo societário? Embora conste no artigo 6º da Constituição como direito social, eu avalio que a educação é direito humano. É direito humano porque quando este direito é negado, outros também o são. A educação escolar é um instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico, social, cultural, político do país, do povo e de cada sujeito. Saber ler e saber escrever e saber interpretar texto e contexto é direito, pois sem essas ferramentas não se efetiva o direito à saúde. Se eu não ler a receita, eu posso adquirir o medicamento trocado. O direito à alimentação. Se eu não leio a data da validade, eu posso ingerir alimento estragado. O direito ao trabalho. Se eu não leio o contrato que eu assino, eu posso me submeter à informalidade e à flexibilidade que estão sendo propostos aí atualmente como forma de cumprimento com leis trabalhistas. O direito à segurança. Saber ler as letras miúdas de um contrato pode me salvar de um golpe financeiro, por exemplo. Enfim, sem leitura do mundo e de palavra, eu não consigo efetivar todos os demais direitos sociais, como a moradia, o transporte, o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade, a proteção à infância, a assistência social. E aí, quem é que são os sujeitos da IJE, né? Segundo dados do IBGE, no país eles são 88 milhões de pessoas, portanto, 43% da população. Em Minas, eles são 11 milhões e 300 mil sujeitos, portanto, 54% da população mineira. Em Belo Horizonte, eles são 1 milhão de pessoas, portanto, 39% da população. São pessoas com 15 anos ou mais não alfabetizadas, 15 anos ou mais sem ensino fundamental completo, 18 anos ou mais sem ensino médio completo. As necessidades desses sujeitos no contexto de pandemia, elas não são novidade para nós que trabalhamos junto a populações mais vulnerabilizadas, né, como aquelas que são sem teto, sem escolarização, sem emprego, enfim, a maior parte dos educandos da educação de jovens, adultos e idosos. Isso se confirma porque as populações que mais demandam a atenção do poder público nesse momento de crescimento do número de infectados pela pandemia são aqueles que vivem em situações de domicílios com adensamento excessivo, com várias famílias morando juntas, sem abastecimento regular de água, sem coleta de lixo, sem coleta regular de esgoto, com acesso precário aos postos de saúde, que são cidadãos que trabalham como ambulantes, como domésticas, como diaristas, como lavadores e tomadores de conta de carro, como pedreiros, e que já começam aí a romper o isolamento, o distanciamento social e a sair para buscar algum alimento, né? Muitos são idosos, portanto, são trabalhadores informais, autônomos, desempregados, pessoas que não terão o que comer nesse período de pandemia e que já batalham no dia a dia para sobreviver. Muitos deles estão, como eu já disse, desempregados e eles se concentram, na maioria, nas periferias urbanas das regiões metropolitanas. Portanto,
é uma parte bastante significativa dos 13 mil sujeitos que são educandos da educação de jovens e adultos na rede municipal e dos 16 mil sujeitos que são educandos da educação de jovens e adultos na rede estadual de ensino, somente aqui na capital. É aterrorizante pensar nisso, né? Pensar esse número enorme. E principalmente se a gente considera que esses são os que estão na escola, né? Não estão 1 milhão de pessoas privadas aí do direito à escolarização somente na capital das Alterosas. E o que o Estado pode desenvolver no atendimento a essas pessoas? Bom, pode ser só o fechamento das turmas de EJA, que vem acontecendo já há alguns anos. A gente sabe que é função do poder público adotar medidas estruturais e emergenciais que contemplem ações focalizadas nas populações mais carentes. Por fim, quero salientar também que é fundamental que os cadastros, né, os canais para se fazer cadastro, distribuição de cesta básica, de material de limpeza, de material de higiene, gás de cozinha, auxílio emergencial, né, precisam sempre levar em consideração que muitos dos educandos da EJA, eles estão em processo de alfabetização e por isso, então, é preciso que tenha à disposição deles um canal telefônico, né, para acolhimento desses cadastros. Além disso, eu lembro, né, que o próprio IBGE diz que 32% da população só aqui em Minas não tem acesso à internet. O que é ter acesso à internet? É nos últimos 3 meses você ter podido se conectar sem necessidade de cessão de dados por outra pessoa, né? Então, pensar a função social da escola para jovens, adultos e idosos é jamais desconsiderar aí que a função social dessa escola é contribuir para a construção aí, da autonomia desses sujeitos, né? E a gente não pode permitir que a ferramenta da EAD, nesse momento de pandemia, né, seja usada aí, nas brechas, né, e sem a devida responsabilidade social, uma vez que ela não vai atender certamente sujeitos da EJA, nem aqueles dos espaços urbanos, nem os das escolas do campo, nem os das escolas indígenas, nem os das escolas quilombolas, né? Bom, é isso, fique em casa, a gente vai vencer esse vírus e distanciamento social salva vidas, é isso. Agradeço muito o convite aí pela conversa.